8 horas mais 35 minutos, de volta com o nosso Jornal da Mensagem. Hoje, segunda-feira, dia 11 de março de 2013. Hoje a gente recebe aqui em nossos estúdios o vereador Arildo Batista, do Partido dos Trabalhadores aqui de Jacareí, participando conosco aqui do Jornal da Mensagem. 3954-3010 ou 3011, os telefones estão liberados para você deixar a sua pergunta, seu questionamento ao vereador Arildo Batista. Vereador Arildo Batista, bom dia, obrigado pela presença, hein? Bom dia a todos os ouvintes da rádio, bom dia, Dona, equipe técnica. É sempre uma satisfação estar aqui, estar trocando uma ideia aí com você, e eu sei que a população dá um crédito muito grande para essa emissora, então a gente se sente muito honrado de ser convidado para participar. Oficialmente 70 dias hoje de trabalho, né? Como é que vocês, como marinheiro, não tanto de primeira viagem, mas está se adaptando já, até a mudança de horário que vocês tiveram na sessão de Câmara, como é que está, Arildo? Então, nós estamos ainda se adaptando, como você mesmo disse. Claro que, para mim, especialmente, que já estou no Poder Público há praticamente 12 anos, é totalmente diferente do ritmo que nós tínhamos no Poder Executivo e agora no Legislativo. Confesso para você, até que estou me surpreendendo um pouco, achava que seria um pouco mais tranquilo, um pouco mais light, como a gente diz aí no dia a dia. Mas é complicado, o nosso tempo ele é quase todo tomado, parece-me que falta tempo para a gente conseguir, inclusive, fazer algumas coisas propositivas. Acho que eu, particularmente, falo por mim, ainda estou num ritmo de ajuste. Confesso que ainda estou trabalhando algumas situações, pensando, estou tentando desenvolver um projeto. Os projetos que chegam, alguns do ano passado, a gente tem que estar lendo um pouco meio que de afogadilho, então a gente acaba sendo consumido. E tem os atendimentos que fazem parte, você sabe que nós, vereadores, somos aquele elo realmente muito próximo do cidadão. O cidadão tem no vereador aquela pessoa próxima que vai estar ouvindo e encaminhando as suas reivindicações. E nós sabemos também que a maior parte dessas reivindicações não estão ao nosso alcance. Compete mais ao Poder Executivo, mas é nosso papel fazer isso, ouvir, às vezes dar soluções, às vezes dizer também um não, porque muitas coisas a gente compreende que não é competência de nenhum dos órgãos, então a gente tem que ter essa sensibilidade também de não ficar iludindo o cidadão. Bom, agora, no caso, tem alguns vereadores que têm as peculiaridades de morar num setor, como é o teu caso, que mora no distrito de São Silvestre. Você sempre foi cobrado, ou já tem uma atividade lá, sempre teve no governo, também foi cobrado. E agora, mais que nunca ainda. Como é que está essa situação e o entendimento da população do que manda, né, o vereador, né? Como é que está lá em São Silvestre, Arildo? Está tranquilo. Eu diria até que está me surpreendendo. Eu achei que teria uma demanda maior, uma procura maior. Está sendo assim muito, muito tranquilo, mesmo com alguns problemas que é peculiar em qualquer... Que você já conhecia, Já né? conhecia. Mas está vendo uma coisa muito boa também. Tem uma coisa muito positiva que está acontecendo agora e vem justamente no meu mandato. Claro que isso não é fruto do meu mandato, mas eu faço parte disso também. A comunidade tem feito uma parceria muito bacana lá com a empresa, através do Núcleo de Educação Ambiental, da Fibria. E está surgindo assim coisas que sempre foi nosso sonho. Eu vejo se materializando hoje nas mãos de pessoas diferentes, jovens. Novas lideranças. Novas lideranças. E isso era uma coisa que me preocupava muito, porque nós percebíamos que aquelas pessoas que construíram a história do nosso bairro, elas já estão com uma idade avançada, já não tem mais aquela força, aquela disposição. E a gente percebia que não surgiam novas lideranças, sempre ali um ou outro, né? E estava acabando, e de repente surgiu essa oportunidade, as pessoas agarraram, e esse final de semana eu fiquei maravilhado lá de ver um trabalho que eles fizeram lá no Vila Garcia, construíram lá, Dona, você precisa ir lá ver, aquilo é fantástico. Eles praticamente revitalizaram toda aquela área lá do campo de futebol, eles construíram os brinquedos em madeira, Dona, eles compraram as madeiras, em parceria, como eu disse, eles mesmos fabricaram os brinquedos. Sabe, o Osíris lá, ele comandou isso, né? Você vê como são as coisas. O Osíris, com toda aquela dificuldade que ele tem, mas ele tomou isso e fez acontecer. E eu estava lá no sábado. Para quem não conhece o Osíris é cadeirante, hein? Mas nada impede o Osíris de estar aí nos movimentos desportivos, sociais e de saúde, né? Tinha um ditado que diz que a deficiência não pode gerar ineficiência. E o Osíris é um exemplo disso. E ele tomou isso, ele, a esposa dele, mais algumas pessoas lá, mas o Osíris ali na frente, então a gente fica muito orgulhoso, né? Porque ele é meu primo também, tem isso, né?
E ele conseguiu uma coisa inédita. O seu Galvão, eu não posso deixar de falar aqui do seu Galvão, que você conhece tão bem. O seu Galvão botou a mão na massa lá, com o conhecimento que ele tem, a técnica que ele tem de mexer com madeira. Doni, é impressionante. Fora a parte de paisagem. E envolveu jovens, crianças, pessoas que nunca viram o que foi feito, porque quando eles nasceram estava tudo pronto, né? Então eu falei assim, olha, tá aí um resgate de uma coisa que eu confesso para você que tinha minhas dúvidas se eu ia conseguir ver em vida isso ainda. Na semana passada, Arildo, eu falei aqui de uma rua de lixo ali no Vila Garcia, algumas pessoas reclamando de lixo nessa rua no Vila Garcia. Como é que está a questão de manutenção no bairro lá hoje? Lógico que não é da sua função, mas como você mora lá e logicamente você tem aí o acesso ao governo um pouco mais facilitado que a gente. Como é que está a situação? Eu vejo muito positivo, as coisas estão andando mais rápido. Acredito lá que o Renato, lá que é o novo subprefeito, ele chegou com, vamos dizer, com gás, né? Ele está muito motivado, ele que trabalhou ao lado do prefeito esses últimos 4 anos, ele conhece bem a estrutura da máquina, então ele está conseguindo se articular e conseguir fazer com que, vamos dizer, a manutenção, como você mesmo disse, porque essa época agora é uma época complicada, né? Você tem problema de chuvas, o mato cresce muito rápido, as valetas, o mato cresce. Tem as escolas, o BS, que você tem que dar prioridade para essas coisas, então você acaba não conseguindo fazer tudo ao mesmo tempo. Então as pessoas têm que ter um pouquinho de paciência, mas a gente percebe que praticamente 70 dias, como você falou, a gente já vê uma grande mudança no bairro. Você já vê o bairro mais limpo, você vê o mato sendo cortado, e aí você vai fazendo o controle. Agora, especificamente com relação a essa rua, é uma coisa que me deixa muito triste, porque o nosso bairro é um bairro fechado praticamente, é um bairro que tem que ter consciência. E nós temos lá uma coisa que poucos bairros têm, que é o LEVE, que é o local de entrega voluntária, onde as pessoas podem jogar o seu resto de entulho, as pessoas podem jogar os seus restos de mato que o pessoal corta, colchões velhos, resto de armário, essas coisas. Tem um lugar próprio, pertinho de todo mundo, mas as pessoas insistem em jogar em áreas públicas. E o que é mais incrível, Donizete, se você for lá no lugar, você vai ver que tem uma placa. Eles jogam debaixo da placa. Debaixo da placa. E o que é pior, são os moradores dali mesmo, os que moram ali em torno. Vem alguns um pouquinho mais de longe, mas são os próprios moradores que jogam. Então a gente vai fazer uma campanha, está se iniciando já um trabalho. A fiscalização estará lá, passando de casa em casa, relatando isso a cada um dos moradores, que isso é contra a lei e que, a partir desse momento, né, qualquer pessoa que for autuada jogando lixo em área pública, ela será multada. Lógico. Nem notificada, multada direto. Multada, porque eu acho que já não, tem uma placa ali, Donizete, está escrito proibido jogar lixo, lei municipal, tem o número dela lá. Quer dizer, se a pessoa está fazendo isso, e não é pouco, né? Uma coisa é você jogar um pouquinho. Aí o que acontece? O camarada joga um pouquinho de entulho, o outro já vem, pega e joga lixo orgânico, porque ele acha que ali é função da prefeitura. E o que acontece? Aí cai naquilo que você falou, como é que está a manutenção do bairro? O tempo que você perde para resolver um problema que não devia existir. Esse problema não devia existir. As pessoas não deviam gerar essa coisa para a prefeitura. Aí perde esse tempo. Eu me lembro, eu fui subprefeito várias vezes lá, a gente às vezes limpava de manhã, quando chegava à tarde já tinha lixo lá de novo. Quer dizer, é uma falta de consideração, uma falta de respeito. Não com a prefeitura. É uma falta de respeito com ele, cidadão, com as pessoas que moram no bairro, porque ele está se livrando de um problema e jogando o problema para o outro, porque ele joga na frente de outros, na casa de outros moradores. Então, assim, eu aproveito a audiência da rádio aqui, peço encarecidamente para cada morador aí da Vila Garcia, Vila São João, São Gabriel, Chácaras Marília, que tenham consciência com essas questões, porque nós temos um lugar que é perto do campo de futebol, fica aberto aí das 7 da manhã até as 17 e no sábado fica aberto meio período. Portanto, pessoal, se programem, peguem esse resto de entulho, qualquer coisa que vocês vão jogar na rua e joguem nesse local, que é o local destinado para este limpo. E nós teremos um bairro muito melhor, se cada um colaborar mais. 8h45, hoje o vereador Arildo Batista conosco aqui no Jornal da Mensagem, pois não, Vanessa Oliveira? Doni, registrar algumas participações, entre elas uma ouvinte do São Silvestre. Ela pede ao vereador que auxilie o bairro São Silvestre quanto à limpeza e capina das vielas do bairro. Vereadora, ela disse que o senhor foi eleito com grande quantidade de votos ali na região, então ela pede auxílio do senhor para que a prefeitura realize a capina e a limpeza das vielas do bairro, já que a prefeitura não tem feito isso, segundo ela, e quem tem realizado são os moradores.
vereadores que têm carpido e também realizado limpeza nas vielas do bairro São Silvestre. Registrar também a participação do Gilson do Pitoresco. Ele agradece em nome de todos os moradores do Pitoresco, o vereador, na verdade, o apoio do senhor quanto à pintura da faixa de pedestre em frente à Escola Verano Câmara e também a capina e limpeza da Praça Maria de Lourdes de Assis Albino. Falando ainda em faixa de pedestre, nós recebemos a ligação do Luiz Carlos, morador do Parque Califórnia. E ele pede ao vereador auxílio quanto à pintura de uma faixa de pedestre em frente à EMEI Leles Vieira, no Parque Califórnia. Ele diz que ali tem essa escola, essa EMEI, e a faixa de pedestre está tão apagada que já nem aparece mais. Um ponto de ônibus que era um pouco mais à frente dessa escola, agora recuaram um ponto e a parada de ônibus ficou em frente à EMEI. Ele pede a auxílio do vereador quanto à pintura dessa faixa, já que tem trazido risco para pais de alunos e também para os alunos dessa EMEI Leles Vieira, no Califórnia. Vereador Arildo, pois não? Obrigado aí pela participação dos ouvintes, aí, começando pela última questão. Nós vamos estar encaminhando, então, o Departamento de Trânsito, lá na infraestrutura, o reforço dessa pintura da faixa. E isso é muito importante, porque a faixa, ela é uma segurança a mais, ela acaba dando um alerta para o motorista de que ali é uma área escolar, uma área de travessia de pedestres. É importante a atenção das pessoas. E é claro que se essa faixa não está, vamos dizer, visível, ela praticamente perde sua função. Nós vamos estar, então, encaminhando o pedido para a Secretaria de Infraestrutura. Com relação à limpeza lá de São Silvestre, muito legal. Como eu disse, eu estou acompanhando de perto lá, a equipe da Ambiental começou semana passada lá a fazer uma limpeza, e ela vai fazer aquela limpeza mais grosseira, aquela parte pesada que a subprefeitura não tem estrutura para isso. E tenho certeza que o pessoal da subprefeitura estará fazendo essa parte, vamos dizer, um pouco menor, que são as vielas, são os canteiros lá nas áreas públicas. Eu acredito aí que até mais uns 10 dias aí a gente já tenha conseguido atingir esse objetivo, porque eu tenho percebido lá que as pessoas estão trabalhando, estão colaborando, e a gente agradece aí o morador que tem consciência de que às vezes essa letargia do poder público acaba fazendo isso. A gente sabe que não é obrigação do munícipe, mas também tem aquela questão da cidadania, né? Não é porque o poder público não faz que eu vou deixar o mato crescer e prejudicar, mas não tenha dúvida de que nós vamos procurar manter essa limpeza, porque é função, é obrigação do Executivo, e tenho certeza que o Renato está atento a isso, e na medida que ele conseguir fazer o controle disso, ele vai fazer a manutenção, e aí nós não teremos mais esse tipo de reclamação. Sobre o Verano Câmara, né? O senhor esteve lá também no Verano Câmara, a gente fez essa cobrança aqui, o senhor esteve lá também, não, vereador? A convite do Gilson lá, que é a liderança, nós estivemos lá junto com a minha assessoria, fizemos uma reunião com algumas mães lá, ouvimos algumas reivindicações, e rapidamente fomos atendidos na questão da praça. Praticamente, acho que uns dias depois, a praça já estava limpa. A faixa também, semana passada eu estive pessoalmente com o Gilson lá e podemos até observar lá a travessia de algumas pessoas, perguntando para algumas pessoas, eles ficaram muito contentes, agradeceram. Como eu disse, é um fator a mais de segurança para quem atravessa aquela via que é muito movimentada, porque todos os carros que saem da via rápida ali, que é a Nilo Máximo, já entram ali, já passam praticamente em frente ao portão da escola. E a gente espera que os motoristas tenham consciência, tenham atenção e respeitem a faixa, porque não adianta ter a faixa se o motorista também não fizer a parte dele. 8h49, vamos a um breve intervalo e já voltamos com o vereador Arildo Batista conosco aqui no Jornal da Mensagem. Até já. Vamos com o vereador Arildo Batista, Vanessa Oliveira. Dona, registrar a participação aqui do nosso ouvinte Luiz Carlos, morador do Residencial São Paulo. Ele pede ao vereador fiscalização quanto a propriedades rurais que tem ali naquela estrada que liga São Silvestre também a Guararema. Ele disse que estava vindo de lá sábado à noite com chuva e quase bateu um veículo em uma vaca. É isso mesmo, ele disse que pede ao vereador auxílio quanto à verificação em relação às cercas quebradas dessas propriedades. Alguma forma que o vereador possa ajudar para não acontecer casos mais graves de acidente. Ele quase se acidentou ali. Ele não citou a rua, o local? É na estrada, na rodovia Euriade Jesus Erbini ali. Então ele pede auxílio do vereador. Também registrar a participação da Meire. Deixa um abraço aí ao vereador. Ela é moradora do São Silvestre, do Vila Garcia. Deixa um abraço ao vereador. Também pede aí que mande um abraço ao Pedroca, que tem auxiliado também no projeto do Centro Comunitário. Vereador? Ok, pois não, vereador Arildo. Obrigado, Meire. Estava até anotado aqui, na verdade, o Pedroca realmente também, junto com o Osíris lá, encabeçou esse trabalho. Eu não poderia deixar de esquecer, obrigado pela lembrança. O Ricardão também, que
tá lá, agarrou a ferramenta lá, não deixa ninguém pegar, é ele que faz, ele tem um carinho muito grande pelos brinquedos. E não podemos esquecer de agradecer a Aninha Aquino, o Samuel e a Amanda, que são do NEA, eles que estão ajudando a organizar isso aí. E eu queria fazer aqui um reforço, que lá na Vila Garcia, apesar da coordenação do Pedroca, do Osíris e da turma aí, a participação foi da população, como eu disse. Então agora a próxima etapa vai ser feita ali perto do Chácaras Marília, do Jardim São Gabriel. Então é importante que aquela comunidade participe, porque às vezes as pessoas reclamam, por que só faz lá, só faz aqui? Então agora vai ser feito lá no Jardim São Gabriel, no Chácaras Marília, mas tem que o pessoal participar, porque só o Osíris, o Pedroca e o Galvão não dão conta do recado. Então precisa que a comunidade ali esteja junto, cada um contribuindo um pouquinho. O sentimento depois de realização vai ser de todos. 8 horas mais 58 minutos. Hoje conversando com o vereador Arildo Batista conosco aqui no nosso Jornal da Mensagem. A gente está caminhando aí para o final do jornal. Deixa eu só registrar aqui que hoje, dia 11, tem o show Mulheres, tá? Ainda em comemoração ao Dia das Mulheres, o show Mulheres, que é uma realização aí do gabinete da vereadora Rose Gaspar, show Mulheres, a entrada é 1 quilo de alimento não perecível, ali no antigo Elvira, no Salão José Medeiros, Espaço Educa Mais, São João, a partir das 7 horas da noite. A Celi Redondo, Cecília Militão, Dani Cobra, a Cíntia Jardim, Eliane Vieira, Eliana Pescara, a Zuleika Pires, a Michele Aguiar e a Cláudia Muniz participando do show Mulheres, hoje às 7 horas da noite. Vereador Arildo Batista, mais alguma informação para os nossos ouvintes? Quero deixar um grande abraço aqui para todos lá de São Silvestre e quero mandar um abraço muito especial aqui para o meu irmão, Padre Ednei, que nessa quinta-feira vai completar 42 anos. Nós estivemos ontem lá na paróquia Santa Terezinha. O pessoal já antecipou os parabéns para ele estava muito feliz, com uma túnica rosa, uma coisa diferente, eu não tinha visto aquilo, mas ficou muito bonito mesmo. Então eu quero deixar aqui um grande abraço, que Deus continue abençoando esse grande irmão nosso e de toda a cidade aqui. E aproveitar mais uma vez, Dona Zé, agradecer a oportunidade, dizer que o nosso gabinete lá, o telefone de lá é 3955-2204, sugestões, nós temos o nosso Facebook, temos o nosso e-mail, que é o e-mail institucional da Câmara, sugestões, pedidos, como esse que apareceram aqui pela rádio, estamos abertos. O vereador, como eu disse, é aquela função importante, é fazer realmente essa ligação com o Executivo, e nós estamos lá sempre à disposição. Até como curiosidade, Arildo, você tem percebido que a população tem ido, as pessoas que têm ido à Câmara, tem feito pedidos, Odira, mais coerentes, porque a gente percebia que antigamente as pessoas iam lá para pedir para o vereador pagar a conta de luz, para pagar a conta de água, para pagar tudo, para emprestar dinheiro, enfim, era como se fosse um balcão ali. Tem mudado isso? Tem diminuído, mas ainda continua. No começo eu percebi um volume muito grande, talvez pelaquela expectativa, vários vereadores novos. Tem coração mole? Muita gente com conta lá para pagar, IPTU, e querendo tirar carta de motorista, e tudo que você imaginar tinha. Mas aí até uma própria mudança que houve lá na Câmara, cortando aquela questão, não cortando, né, a questão de xerox, currículos que acabou passando para a Prefeitura, isso diminuiu bastante. Agora, acontece também de muitas pessoas irem lá, até com boa intenção, sugerindo alguns projetos, mas infelizmente o vereador ele é muito limitado. Os projetos que dependem do vereador quase sempre esbarram na questão da inconstitucionalidade. Então são boas ideias, mas que fogem da nossa alçada. Então a gente ouve, às vezes até encaminha em forma de sugestão para o Poder Executivo. Mas é interessante, pelo menos as pessoas têm sentido que o papel do vereador é um pouco diferente aquele conceito que se tinha antigamente. Tá certo. Então, aliás, o Partido dos Trabalhadores tem eleições aí nos próximos meses aí. O vereador é candidato à presidência do partido? Não. Acho que tem gente já um pouco mais gabaritado aí, porque ser vereador, ser presidente de partido é muito complicado. Eu acho que a gente tem que fazer uma coisa por vez. E eu acho que eu tenho que me dedicar um pouco a esse mandato. É o meu primeiro mandato. Espero fazer um grande mandato. Pode até ser único, mas eu quero fazer um bom mandato que fique marcado como realmente um mandato de vereador. Eu acho que essa é a minha missão. Eu quero fazer algumas transformações, quebrar alguns paradigmas, porque senão a gente vai continuar aprisionando a população naquela ideia de que o vereador é um prefeitinho ou um despachante de luxo, né, do qual você vai lá, pede as coisas e resolve, porque senão você vai quebrar aquela coisa do... E aquelas pessoas que não têm acesso ao vereador, eles não são menos importantes. Então a gente tem que fazer uma forma com que todos tenham acesso a esse tipo de serviço. E aí, essa é a minha missão, esse é o meu compromisso. E se eu conseguir fazer um pouquinho disso, eu já vou ficar muito feliz no final do meu mandato.